Sentença matemática ao lado é uma igualdade. 617 menos 15 é igual a 602. Nós temos o primeiro membro, 617 menos 15. O segundo membro, 602. Eu preciso, então, resolver o cálculo para ver se a minha balança fica equilibrada. 617 menos 15, 602. 602 é igual a 602. Isso é uma igualdade. 36 mais 35 é igual a 71. 36 mais 35, primeiro membro. 71, segundo membro. 30 mais 30, 60. 6 mais 5, 11. 60 mais 11, 71, que é igual a 71. 44 menos 5 é igual a 30 mais 9. 44 menos 5, primeiro membro. 30 mais 9, segundo membro. 44 menos 4, 40. Menos 1, 39. 30 mais 9 igual a 39. 655 mais 15 mais 57 é o primeiro membro. 750 menos 23 é o segundo membro. 655. 650 mais 50, 700. 700 mais 15, 715 mais 5, 720 mais 7, 727. 750 menos 20, 730, menos 3, 727. Complete os termos que faltam para obter igualdades verdadeiras. Vamos lá. 12 mais alguma coisa é igual a 9 mais 6. Eu resolvo então 9 mais 6, que é 15. 12, quanto falta para chegar no 15? 12 mais 3, 15. Próxima sentença. 30 mais 10 é igual a 60 menos alguma coisa. Eu resolvo 30 mais 10, que são 40. 60 menos quanto? 60 menos 20, que é igual a 40. 31 menos 21 menos 5 é igual a 10 menos alguma coisa. 31 menos 21 é igual a 10. 10 menos 5 é igual a 5. Então eu tenho 5 desse lado. 10 menos 5 igual a 5. 66 mais 34 menos 8 é igual a 100 menos alguma coisa. 66 mais 34 é igual a 100 menos 8. Para que a igualdade fique verdadeira, 100 menos 8. 48 menos 8 mais alguma coisa é a mesma coisa que 40 mais alguma coisa. 48 menos 8, eu tenho, então, 40 mais um número. Neste caso, eu posso acrescentar qualquer número de um lado e do outro da balança. Se for o mesmo número, a balança continuará equilibrada. 5, 10, qualquer número. 56 mais 7 mais alguma coisa é a mesma coisa que 63 mais algum número. 56 mais 7, 63 mais um número. 63 mais um número. Qualquer número que eu acrescentar, desde que ele seja igual dos dois lados da balança, eu terei uma igualdade. Nesse caso, eu posso acrescentar ou tirar dos dois lados que a balança se mantém equilibrada. Marque a opção falsa e depois reescreva de maneira a torná-la verdadeira. Primeira opção. Uma igualdade permanece verdadeira quando subtraímos o mesmo número dos dois membros dessa igualdade. Isso é verdade. Se eu tiro dos dois membros o mesmo número, ela permanece verdadeira, ela continua sendo uma igualdade. Uma igualdade deixa de ser verdadeira quando somamos o mesmo número aos dois membros dessa igualdade. Não, isso está errado. Por quê? Olha lá. Se eu tenho uma balança equilibrada, se eu tiro dois membros iguais, se eu tiro dos dois lados a mesma coisa, a balança permanece equilibrada. Se eu somo dos dois lados a mesma coisa, a balança também permanece equilibrada. Então, vamos corrigir a frase.
Uma igualdade permanece verdadeira quando somamos o mesmo número aos dois membros dessa igualdade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Paulo Ricardo e vou te acompanhar nesta aula, na qual nós falaremos sobre igualdades. A igualdade dentro da matemática é fundamental, então a gente precisa estudar a igualdade e as suas propriedades. Tá joia? Nesta aula nós veremos isso. Na aula anterior, nós falamos sobre sentenças matemáticas. Uma sentença matemática é uma sentença que possui ali símbolos matemáticos, números e também operações. E além disso, nas sentenças matemáticas, nós vimos que elas possuem um valor lógico, ou seja, a sentença ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Nós vamos estudar nesta aula justamente a igualdade. E a igualdade é uma espécie de sentença matemática, tá? Então nós vamos estudar aqui uma espécie de sentença matemática que é a igualdade. Mas o que vem a ser igualdade? Anote aí no seu caderno. A sentença matemática que apresenta o sinal de igual é chamada de igualdade. Então, apareceu na sentença matemática o sinal de igual, significa que ali nós temos uma igualdade. Vejamos aqui o exemplo. 10 mais 5 igual a 8 mais 7. Isso é uma igualdade. E veja que ela também é uma sentença matemática, porque eu posso atribuir um valor lógico a essa sentença. Ou seja, ela pode ser verdadeira ou falsa. 10 mais 5 é igual a 8 mais 7? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, né? 10 mais 5 é 15, 8 mais 7 também 15. Portanto, é uma sentença verdadeira. Aqui é uma igualdade porque o que está no primeiro membro, que é como nós chamamos aqueles valores que estão à esquerda do sinal de igual, primeiro membro, 10 mais 5 é igual, ou seja, possui o mesmo valor do que está no segundo membro, que é aqueles valores que estão à direita do sinal de igual. Tá joia? Então anote no seu caderno. Primeiro membro, o que vem à esquerda do sinal de igual. Segundo membro, o que está à direita do sinal de igual. Essas referências, esses nomes essas nomenclaturas são importantes na hora dos exercícios. Tá joia? Muito bem. Vejamos algumas propriedades da igualdade. As relações de igualdade possuem algumas propriedades. Vejamos aqui algumas delas. Nessa primeira, nós temos 10 mais 5 igual a 10 mais 5, 15 mais 2 igual a 15 mais 2, 10 igual a 10. O que isso está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer o seguinte, que numa igualdade, o que vem no primeiro membro é igual a sempre a mesma coisa que está no segundo. Certo? Exatamente os mesmos números e na mesma ordem. Então veja, 10 mais 5, 10 mais 5. 15 mais 2, 15 mais 2. 10 e 10. Isso é fácil de entender, né? A mesma coisa é igual a ela mesma. A gente sempre é igual a nós mesmos. Então, 10 mais 5 é igual a 10 mais 5. Veja que esse sinal de igual aqui está representando uma espécie de espelho. E é por isso que essa propriedade é chamada de reflexiva. É como se fosse o reflexo do que está em um membro. Tá? Reflexo do primeiro membro no segundo membro e vice-versa. Tá joia? Essa é a propriedade reflexiva. Bom, 10 mais 5 igual a 8 mais 7. Isso implica que 8 mais 7 é igual a 10 mais 5. Ou seja, se eu alterar a ordem do primeiro membro com o segundo membro, não vai mudar a igualdade, tá? A igualdade vai se manter. 10 mais 5 é igual a 8 mais 7, então 8 mais 7 também é igual a 10 mais 5. Mudar a ordem dos membros não altera a igualdade, tá joia? Não tem problema nenhum. Então, matematicamente, eu estou dizendo o seguinte, se 10 mais 5 é igual a 8 mais 7, então 8 mais 7 é igual a 10 mais 5. Isso é o que nós chamamos de propriedade simétrica, ou seja, eu posso
permutar, trocar de lugar o primeiro membro com o segundo, que não vai se alterar em nada a igualdade. Tá joia? Essa é a segunda propriedade. Vejamos essa aqui, ó. 2 vezes 10 é igual a 20. E 20 é igual a 10 mais 10. Então, 2 vezes 10 é igual a 10 mais 10. Vamos com calma agora? Matematicamente, eu estou dizendo o seguinte. Se 2 vezes 10 é igual a 20 e 20 é igual a 10 mais 10, então 2 vezes 10 é igual a 10 mais 10. Ou seja, se eu tenho um número que é igual a um segundo número, e esse segundo número é igual a um terceiro, então eu concluo com essa propriedade que o primeiro é igual ao terceiro. Basicamente é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. 2 vezes 10, primeiro número. Estou dizendo que ele é igual a 20, segundo número. E eu estou dizendo que esse segundo número, 20, é igual a um terceiro número, que é 10 mais 10. Portanto, por essa propriedade, e é lógico a gente pensar nisso, o primeiro número, que é 2 vezes 10, é igual ao terceiro, 10 mais 10. Essa propriedade da igualdade nós chamamos de transitiva, tá? Propriedade muito importante também e nos ajuda bastante na resolução de alguns problemas. Certo? Muito bem, agora surge uma dúvida importante. O que será que acontece quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número? Vejamos como isso se dá, tá? Com alguns exemplos. 10 mais 5 é igual a 8 mais 7. Será que se eu somar em ambos os membros, tanto no primeiro quanto no segundo, o mesmo número, a igualdade vai se manter? Ora, vejamos. 10 mais 5 mais 2. Quanto dá isso? 17. 8 mais 7 mais 2. Quanto dá isso? 17. Ou seja, a igualdade se mantém. A igualdade vai se manter. Tá? Então, se eu somar dois números, o mesmo número, na verdade, em ambos os lados da igualdade, em ambos os membros, a igualdade se mantém. Ok? Agora é o seguinte, nós temos 10 mais 2 mais 2 igual a 10 mais 4. E eu vou subtrair o mesmo número em ambos os membros da igualdade. Veja lá. Vou subtrair 4 em ambos os lados. No primeiro membro, essa soma aqui, essa operação dá 10. No segundo, essa sentença também dá 10. Ou seja, se eu subtrair em ambos os membros da igualdade o mesmo número, mantém a igualdade. 10 mais 2 é igual a 12. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar em ambos os lados, em ambos os membros dessa igualdade por 2. Quando eu multiplico o primeiro membro por 2, veja que eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva, que é distribuir essa multiplicação aqui dentro dos parênteses. Então, 2 vezes 2 mais 2 vezes 10. Isso dá 20, que é 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 2 igual a 4. Do outro lado, no segundo membro, 2 vezes 12, 24. 20 mais 4 é igual a 24? Sim, né? Portanto, a igualdade se manteve. Ok? Vamos agora pegar o mesmo exemplo e dividir. Então, eu vou dividir 10 mais 2 dividindo por 2 e 12 dividido por 2. Também aplico a propriedade distributiva. Divido 10 por 2, dá 5, mais, e divido agora 2 por 2, dá 1. 5 mais 1 é igual a 12 dividido por 2, 6. 5 mais 1 é igual a 6? Sim. Então, também se manteve a igualdade. Ou seja, a resposta é a igualdade se mantém. Então, se eu somar, subtrair, multiplicar ou dividir o mesmo número em ambos os membros da igualdade, a igualdade vai se manter. Ok?